Leitura estratégica da Lei nº 13.709/2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD. Vou gravar essa lei por capítulos porque é mais estratégico. Capítulo 1, disposições preliminares. Esse capítulo 1 despenca nas provas. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Artigo 2º. Despenco nas provas, PP de prova, caiu aí para a IBFC 2024, diz o seguinte, o artigo 2º. A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, inciso 1, o respeito à privacidade, 2, a autodeterminação informativa, 3, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, 4, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, 5, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, 6, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor, e 7, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Guarde bem o artigo 2º, despenco nas provas, porque diz: a disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos o respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor e o inciso 7º, os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Artigo 3º. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que, inciso 1, a operação de tratamento seja realizada no território nacional. Inciso 2, a atividade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Ou inciso 3, os dados pessoais objeto de tratamento tenham sido coletados no território nacional. Parágrafo 1º. Consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Parágrafo 2º. Excentua-se do disposto no inciso 1 deste artigo o tratamento de dados previsto no inciso 4 do caput do artigo 4º desta lei. Artigo 4º. Esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. Guarde bem, despenco nas provas, caiu para o BFC 2024, porque diz: esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. Inciso 1. Realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. 2. Realizado para fins exclusivamente, a linha A, jornalístico e artístico, ou B, acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os artigos 7º e 11 desta lei. Inciso 3º, realizado para fins exclusivos de, a linha A, segurança pública, B, defesa nacional, C, segurança do Estado, ou D, atividades de investigação e repressão de infrações penais, ou inciso 4, provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Então, guarde bem o artigo 4º, despenco nas provas, porque diz: esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos, realizado para fins exclusivamente jornalísticos e artísticos,
ou acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os artigos 7º e 11 desta lei, inciso 3º, realizado para fins exclusivos de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais, ou inciso 4, provenientes de fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. O parágrafo 1º diz: o tratamento de dados pessoais previsto no inciso 3º será regido por esta legislação específica. Exatamente, o tratamento de dados pessoais previsto no inciso 3º será regido por legislação específica que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previsto nesta lei. Parágrafo 2º. É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso 3º do caput deste artigo por pessoa de direito privado, exceto em procedimentos sob tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 3º. A autoridade nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções previstas no inciso 3º do caput deste artigo e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Parágrafo 4º. Em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o inciso 3º do caput deste artigo poderá ser tratada por pessoa de direito privado, salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público. Artigo 5º. Para os fins desta lei, considera-se, caiu aí no EBFC 2024, inciso 1, dado pessoal, informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Inciso 3º, dado anonimizado, dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. PP de prova IBFC 2023, dado anonimizado, dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Banco de dados, conjunto estruturado de dados pessoais, estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. 5. Titular, pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Controlador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Operador, pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Encarregado, pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Então, a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, o encarregado foi a atualização aí em 2019, diz o seguinte: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Agente de tratamento, o controlador e o operador. Guarde bem, o inciso 9 diz: agente de tratamento é o controlador e o operador. Falou em agente de tratamento, é o controlador e o operador. Tratamento, toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.
11. Anonimização, utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Guarde bem, anonimização, utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta ao indivíduo. Consentimento, manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Bloqueio, suspensão temporária de qualquer operação de tratamento mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Eliminação, exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado. Transferência internacional de dados, transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Uso compartilhado de dados, comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de banco de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais ou entre esses e estes privados reciprocamente, com autorização específica para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos ou entre entes privados. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar risco às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de riscos. O inciso 17 diz o seguinte: órgão de pesquisa, órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede fora no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. Então, caiu na prova IBFC 2024, diz o seguinte: órgão de pesquisa. Atualização em 2019, o órgão de pesquisa. Órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e fórum no país, que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico. E o inciso 19, Autoridade Nacional, também atualização em 2019, órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. Artigo 6º. As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios. Inciso 1. Finalidade. Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Inciso 2. Adequação. Compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. 3. Necessidade. Limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. 4. Livre acesso. Garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. 5. Qualidade dos dados. Garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados de acordo com a necessidade e para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. 6. Transparência. Garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. 7. Segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos
não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. 8. Prevenção. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. E 9. Não discriminação, impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. E o inciso 10. Responsabilização e prestação de contas. Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. Capítulo 2 do tratamento de dados pessoais, seção 1 dos requisitos para o tratamento de dados pessoais, artigo 7º. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. 2. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. 3. Pela administração pública para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em lei e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 desta lei. 4. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. 5. Quando necessário, para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. 6. Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei 9.307 de 96, Lei de Arbitragem. 7. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Outro, para a tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. 9. Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Ou 10. Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. O parágrafo 3º diz o seguinte: o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. Parágrafo 4º. É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta lei. Parágrafo 5º. O controlador que obteve o consentimento referido no inciso 1 do caput deste artigo, que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores, deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento prevista nesta lei. Parágrafo 6º. A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. Parágrafo 7º. O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os parágrafos 3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta lei. Artigo 8º. O consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7º desta lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Parágrafo 1º. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Parágrafo 2º. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade
como disposto nesta lei. Parágrafo 3º. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Então, é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Parágrafo 4º. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. Parágrafo 5º. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação nos termos do inciso 6º do caput do artigo 18 desta lei. Parágrafo 6º. Em caso de alteração de informação referida nos incisos 1, 2, 3 ou 5 do artigo 9º desta lei, o controlador deverá informar o titular com destaque de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração. Artigo 9º. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. Inciso 1. Finalidade específica do tratamento. 2. Forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial. 3. Identificação do controlador. 4. Informações de contato do controlador. 5. Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. 6. Responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento. E 7. Direitos do titular com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 desta lei. Parágrafo 1º. Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência de forma clara e inequívoca. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento caso discorde das alterações. Parágrafo 3º. Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular, elencados no artigo 18 desta lei. Artigo 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas que incluem, mas não se limitam a, inciso 1, apoio e promoção de atividades do controlador, inciso 2, proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Parágrafo 2º. O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial. Seção 2. Do tratamento de dados pessoais sensíveis. Artigo 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando o titular ou seu responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas. Inciso 2. Sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: linha A,
cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. B. Tratamento compartilhado de dados necessários à execução pela administração pública de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. E C. Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis. E D. Exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei 9.307 de 96, Lei de Arbitragem. E a linha E, proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. A linha F, tutela da saúde exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Ou a linha G, garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular nos processos de identificação e autentificação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no artigo 9º desta lei e, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica. Parágrafo 2º. Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas A e B do inciso 2 do caput deste artigo, pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 desta lei. Parágrafo 3º. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do poder público no âmbito de suas competências. Parágrafo 4º. Foi atualização aí em 2019. O parágrafo 4º diz o seguinte: é vedada a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o parágrafo 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia em benefício dos interesses dos titulares de dados e para permitir, inciso 1, a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular, ou 2, as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este artigo. Parágrafo 5º. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Guarde bem, é vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Artigo 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido utilizando exclusivamente meus próprios ou quando com esforço razoáveis puder ser revertido. Parágrafo 1º. A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis e a utilização exclusiva de meios próprios. Parágrafo 2º. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais para os fins desta lei aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural se identificada. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Artigo 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso à base de dados pessoais que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas
e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões étnicos relacionados a estudos e pesquisas. Parágrafo 1º. A divulgação dos resultados ou de qualquer exceto de estudo ou de pesquisa de que trata o caput deste artigo, em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais. Guarde bem, a divulgação dos resultados ou de qualquer exceto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo, em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais. Parágrafo 2º. O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiros. Parágrafo 3º. O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da autoridade nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias no âmbito de suas competências. Parágrafo 4º. Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo, se não pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Guarde bem, para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo, se não pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Seção 3 do tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes. Artigo 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com um consentimento específico e em destaque dado pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Parágrafo 2º. No tratamento de dados que trata o parágrafo 1º deste artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18 desta lei. Parágrafo 3º. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou responsável legal utilizados uma única vez e sem armazenamento ou para sua proteção e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o parágrafo 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias à atividade. Parágrafo 5º. O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. Parágrafo 6º. As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança. Seção 4 do término do tratamento de dados. Artigo 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. 2. Fim do período de tratamento. 3. Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 8º desta lei, resguardado o interesse público. Ou 4. Determinação da autoridade nacional quando houver violação disposto nesta lei. Então guarde bem o artigo 15, PP de prova, caiu aí no EBFC 2023, que diz o seguinte: o término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses:
verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada, fim do período de tratamento, comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 8º desta lei, resguardado o interesse público, ou, inciso 4, determinação da autoridade nacional quando houver violação disposto nesta lei. Artigo 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento no âmbito e nos limites técnicos das atividades autorizadas à conservação para as seguintes finalidades. Inciso 1. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. 2. Estudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. 3. Transferências a terceiros, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta lei. Ou inciso 4. Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro e desde que anonimizados aos dados. Meu guerreiro e minha guerreira, gostou desse vídeo? Se inscreve no canal, deixa o teu like, comenta, compartilha e até o próximo vídeo, querendo Deus, força e honra e amém.